só precisava ter certeza de que está gravando o áudio. Parece que está gravando o áudio, pelo que eu estou vendo aqui. Então, beleza. Eu vou compartilhar a tela. É por conta da gravação, talvez fique um pouco pesado, talvez picote as minhas falas, não sei. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ou tá tendo alguma interferência? Tá normal, professor. Tá normal? Ah, então tá bom. Que bom. Então vamos fazer aqui com esse grupo que eu preparei para vocês, né? E aí a gente vai fazer usando depois uma planilha de Excel, mas pelo menos o levantamento dos caracteres você pode fazer usando o Word ou até mesmo fazer à mão. Vai ser só no finalmente, né, nos últimos detalhes ali no final da análise que a gente se beneficia utilizando o Excel, tá? Mas vocês vão ver que não é nada assim absurdo de se fazer. Então a gente tem aqui o nosso grupo interno, composto de A, B, C, D e E, né? E a gente tem aqui um grupo externo. Como eu disse, o grupo externo ele pode ser fictício ou não. Os trabalhos, eles cada vez mais tendem a pedir que seja utilizado uma espécie que exista de verdade, né? Mas nada impede de você utilizar uma espécie fictícia que tenha todos os caracteres basais, conforme você esperaria que essa espécie ancestral tivesse. Então a gente vai levantar aqui os caracteres e depois a gente vai fazer a codificação deles, certo? Então o que a gente pode observar aqui a princípio? Né? Todos eles têm um corpo aqui com 2 pares de asa e uma cabeça. Então isso não serve como característica para a gente diferenciar, porque se você for observar, 2 pares de asa e cabeça é uma característica presente em todos, inclusive no grupo externo. Então não dá para diferenciar eles assim. E nem dá para formar agrupamentos. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai levantar características que têm estados variáveis, presente e ausente, que é o que a gente vai encontrar aqui na maioria das vezes, né? Então, o que a gente pode observar a partir do grupo externo? O grupo externo ele tem um par de antenas. Esse par de antenas, o desenho está bem apagadinho, mas acho que vocês conseguem ver, né? Tem um par de antenas aqui na espécie D, tem um par de antenas aqui na espécie A, mas eu não vejo par de antenas nas demais. Então, par de antenas é uma característica interessante, que vai fazer um agrupamento ali dentro do grupo interno. Presença de círculos nas asas anteriores. Eu vejo aqui em todas as espécies do grupo interno, mas não vejo no grupo externo. Então, reforça a característica de que esse grupo interno é de fato um grupo coeso, é de fato um grupo que tem uma ancestralidade comum, porque todos eles vão apresentar essa característica. Presença de olhos. A gente vê que olhos estão presentes em B e E, não estão presentes no grupo externo. Então, a partir dessa característica única, a gente vai ter uma história evolutiva aqui para contar. Presença de listras no dorso. Eu tenho aqui listras
em B, C, D e E, não tenho em A e também não tenho no grupo externo. Tá? Então, um conjunto bem pequeno de características que a gente observa, mas que já dá para fazer inferências sobre a história evolutiva deste grupo aqui. Então, agora que a gente afiou o nosso olho enquanto taxonomista e conhecedor do grupo, agora a gente vai colocar isso no papel. Então, a gente vem aqui, né? À mão, como eu disse, no Word, no Excel, não interessa. E a gente vai colocar isso de forma para não esquecer. Então, tá lá, caráter 1. Podemos utilizar par de antenas. Caráter 2. Olhos, né? Caráter 3. Círculos nas asas. Caráter 4. Listras no dorso. Antenas, círculos nas asas, olhos, listras no dorso. Bom, acredito que serão só esses mesmo. Tá, a gente levantou os caracteres. Agora a gente vai fazer a codificação, que é estipular o que é basal, o que é plesiomorfia, o que é ancestral, do que é apomorfia, ou seja, evoluído, derivado, descendente, né? Então, como que a gente vai fazer essa codificação? Se baseando no grupo externo. O grupo externo é o que vai dar esse viés do que vem antes e o que vem depois. Antenas. Antenas estão presentes no grupo externo. Então, o estado 0, que a gente vai chamar, o estado plesiomórfico, o estado ancestral, é antenas presentes. E o estado 1, ou seja, a apomorfia, o estado derivado, é a ausência dessa característica. Então, a gente vai colocar aqui. Zero significa antena presente, enquanto 1 significa antena ausente. Tá? Então, eu levantei as características e agora eu estou direcionando, eu estou codificando elas. Olhos. Se a gente observar aqui, o grupo externo não apresenta olhos. Então, qual a polarização? Qual a codificação? O estado 0 é a ausência desses olhos. E o estado 1 é a presença desses olhos. Círculos nas asas. Vejo círculos nas asas do grupo externo? Não vejo. Então, o estado 0, plesiomórfico, é a ausência desses círculos. E o estado 1 é a presença deles.
por fim, listras no dorso. Está presente no grupo externo? Não está. Então, o caráter ancestral aliás, o estado ancestral dessa característica é a ausência de listras. Estado 0, listras ausentes. Estado 1, listras presentes. Beleza? Então, a gente analisou grupo externo e interno, fez o levantamento de características e agora fez a codificação dessas características ainda na lista. Agora a gente vai para o próximo passo, que é montar a matriz de caracteres. Ou seja, a gente vai colocar a informação de cada espécie numa tabela. Então a gente vai montar uma tabela aqui embaixo. Ou do lado, onde ficar melhor, etc. Vou tentar colocar aqui do lado. Então, eu vou colocar nas colunas as espécies. E nas linhas, eu vou colocar as características. Então, eu vou colocar aqui nas colunas GE, grupo externo, tá? GE de grupo externo. Depois eu vou colocar A, B, C, D e E. Aqui nas linhas, eu vou colocar as características. São 4 características, então eu vou colocar C1, C2, C3, C4. Certo? Então você pode fazer isso agora por espécie ou por característica, tá? Eu vou colocar aqui em tela cheia. Vou tentar aumentar aqui um pouco mais para vocês verem melhor. Então vamos fazer espécie por espécie. Então a gente vai preencher aqui tudo do grupo externo, depois a gente preenche tudo da espécie A até a espécie E, tá? Par de antenas, que é a característica 1. Está ausente ou presente? Está presente no grupo externo. O estado presente, a gente nomeou como 0. Então, eu vou colocar 0 aqui. Certo? A característica 2, olhos. Estado ausente ou estado presente. No grupo externo, está ausente. Então, estado 0 para o grupo externo. O grupo externo, geralmente, todos os seus caracteres, eles vão ser 0, porque são os estados ancestrais. Tá? Por isso que você está codificando, polarizando. Então, geralmente, nem sempre, o grupo externo vai ter todos os seus estados 0. Continuando aqui. Na característica 3, círculos nas asas estão ausentes no grupo externo. 0. E listras no dorso também ausentes aqui no grupo externo. Beleza? Então a gente terminou o grupo externo, agora a gente vai para a espécie 1. Par de antenas na espécie 1, presente. Assim como estava presente no grupo externo.
Então, esse estado é o estado 0. Característica 2. Óleos estão ausentes na espécie A. Então, 0. Círculos nas asas estão presentes na espécie A. Olha só, círculos nas asas. Então, agora a gente vai ter o nosso primeiro 1. Porque é uma apomorfia. Não estava no grupo externo, se encontra agora no grupo interno. E o grupo interno são todas as espécies que você está estudando. No caso aqui, de A até E. Listras no dorso estão ausentes aqui para A. Então, 0. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Porque está parecendo que essa coluna aqui é a coluna de B, mas não é. Olha lá. Então, a gente já fez aqui grupo externo, espécie A. Agora a gente vai para a espécie B. Par de antenas está ausente em B. Então, é uma apomorfia. Olhos presentes em B. Também é uma apomorfia. Círculos nas asas. Presente em B. E, por fim, listras no dorso, também presentes. Olha só, 4 apomorfias. Dos caracteres que a gente levantou, os estados presentes aqui para a espécie B são todos apomórficos. Vamos para a espécie C agora. Antenas ausentes. Olhos ausentes. Então, aqui você vai ter o estado plesiomórfico. Círculos nas asas estão presentes. E listras no dorso estão presentes. Até o momento, observando a tabela, é bem fácil fazer uma inferência sobre, dentro do grupo externo, aliás, do grupo interno, perdão, quem é mais basal e quem é mais derivado. Se você observar, a espécie A tem o menor número de apomorfias, ou seja, a maioria das características, dos estados de característica da espécie A, são plesiomórficos, são basais. Então, de acordo com o nosso raciocínio, a espécie A tem bem mais chance de ser uma espécie próxima da ancestral do que as duas posteriores, que apresentam 4 e 3 apomorfias cada, respectivamente. Então, se você for fazer um gráfico a partir disso, você vai colocar a espécie A na base e as espécies B e C surgindo posteriormente, tá? Só que, quando você só tem 3 táxons, é fácil fazer isso. À medida que vão se aumentando o número de táxons, ou seja, de grupos, né? Porque aqui a gente não tem só A, B e C, D e E também. Vão se aumentando o número de possibilidades. E aí fica mais difícil. Como eu disse na parte anterior da aula, geralmente a gente faz isso aqui através de análise computacional. E aí eu poderia colocar para vocês um número bem maior de táxons e um número bem maior de características. Vocês aprenderiam a fazer isso no computador e o computador te dá uma análise satisfatória. E aí você vai ver se aquilo é congruente, se aquilo faz sentido de um ponto de vista evolutivo ou não.
mas o computador te dá todas as possibilidades, todas as combinações, né? Como a gente não tem essa possibilidade aqui, a gente vai fazer o raciocínio mais básico. Então, continuando. Espécie D agora. Antenas presentes, ou seja, é plesiomórfico esse estado, então, 0. Olhos ausentes. Círculos presentes e listras também presentes, certo? Por fim, a espécie E. Antenas ausentes, olhos presentes, círculos e listras também presentes. Se você for pensar aqui, ó, B e E, se eu pensar de um ponto de vista taxonômico, são a mesma espécie. Porque eu não vi nada aqui que me dissesse que esses indivíduos pertencem a entidades diferentes. Eles são exatamente iguais, baseando-se nessa lista de caracteres que a gente fez. Não tem nada que me diga que eles são espécies diferentes, certo? Mas a gente está trabalhando aqui evolução, né, e não taxonomia, beleza? Então agora a gente pode deixar de lado um pouco a imagem deles e a gente pode se concentrar aqui só na tabela, na planilha. Cada professor, ele tem um jeito um pouco diferente de ensinar como lidar com essas situações. Eu vou copiar isso daqui. De cá. Da planilha e vou deixar ela aqui no cantinho. O que me interessa agora é a tabela em si. Eu vou até fazer diferente. Peraí. Deixa isso mais pra cá. E vou aumentar aqui mais a nossa planilha. Então, o que a gente vai observar agora são essas informações aqui, ó. E como que a gente vai fazer essa análise? Para estipular quem vem antes e quem vem depois. Quem é um grupo mais basal, quem é um grupo mais derivado. Porque no final das contas é isso que a gente quer, contar essa história. Quem é um grupo mais próximo daquilo que é ancestral e quem é um grupo mais próximo daquilo que é o tempo presente. Tá? A gente estipulou que o nosso grupo mais basal é o grupo externo. Então, ele vai ter todas as plesiomorfias aqui. Todos os caracteres no seu estado zero. Então, o que a gente vai fazer? Da esquerda para a direita, a gente vai posicionar aqueles que apresentam mais zeros aqui do lado esquerdo, do lado do grupo externo,
E aqueles que apresentam mais uns, a gente vai posicionar do lado de cá. Porque se você lembrar do que eu falei, naqueles gráficos, naqueles cladogramas, naquelas árvores filogenéticas, que são mais fáceis de visualizar, lembra que eu mostrei lá 4 tipos, e tinha uns que são uns tipos mais estranhos de se definir, o que é basal e o que é derivado? Da esquerda para a direita, nós temos passado e presente. Então, se eu colocar os grupos com mais zeros do lado esquerdo, eles vão estar me representando, possivelmente, aqueles grupos que vieram antes. E se eu posicionar os grupos que têm mais uns, que são os estados derivados, à direita, eles possivelmente são os grupos que vieram depois. Então, eu vou conseguir visualizar da esquerda para a direita quem é mais basal, quem é mais derivado. Então, olha só. Eu vou fazer um truquezinho aqui. Para que eu consiga contar a quantidade de uns que cada táxon tem, eu vou fazer autossoma. Então, eu seleciono toda a coluna, todos os números, né, da coluna. Não seleciono aqui o nome dela, tá? Porque isso aqui não é contável. Então, selecionei aqui, clico em autossoma. 0, porque não tenho uns aqui, beleza? Aí eu desseleciono o que estava selecionado, venho aqui, clico e arrasto. E agora ele está me dando a quantidade de uns que eu tenho em cada uma das colunas. Olha só. Eu tenho aí variações que vão de um único 1 até 4, que é a soma dos 4 uns aqui, ó. 3 e 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar as colunas que tem mais uns todas à direita e vou fazer uma ordem crescente, né? De 0 até 4. Que isso pode me dar uma ideia de quais caracteres vieram, aliás, de quais espécies vieram antes e quais espécies vieram depois. Então, eu pego essa coluna aqui, coluna de B, que também apresenta 4 apomorfias, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V. Ela não pode ficar repetida, então eu tenho que apagar aqui a anterior, né? Clico com o botão direito, excluir, beleza. Então veja que aqui, ó, as duas espécies que têm 4 apomorfias, elas estão juntas. Eu quero colocar tudo numa ordem crescente. Então eu vou ter que colocar a espécie D do lado da espécie A. Porque entre elas tem aqui uma espécie com 3 apomorfias. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, inserir uma coluna em branco. Seleciono a coluna aqui de D, Ctrl C, Ctrl V, venho e apago o que estava repetido. Então olha só, na minha somatória aqui embaixo, ordem crescente de valores, ou seja, da esquerda para a direita, o número de apomorfias aumenta, significando que essas espécies que vêm depois têm mais apomorfias do que o grupo externo. Ou seja, muito provavelmente são espécies mais derivadas, espécies de um passado mais recente. Ao passo que as espécies próximas do grupo externo, elas são mais basais, mais distantes de um tempo presente, ou surgiram, né, a partir de um ancestral mais distante do tempo presente. Certo? Eu posso melhorar isso ainda mais.
De que forma? Eu posso analisar quais caracteres surgem primeiro e quais caracteres surgem depois, porque antes, ao posicionarmos colunas, a gente viu a posição de cada táxon, de cada grupo na nossa árvore filogenética que a gente vai montar em seguida. Mas a gente pode posicionar também o surgimento de cada caráter, ou pelo menos o surgimento de um estado novo daquele caráter, certo? Então, como que a gente vai fazer isso também? Agora a gente vai trabalhar nas linhas, nas horizontais, fazendo o seguinte. Mesma coisa. Somatória de quantas vezes esse estado aparece nas espécies. Venho aqui. É só clicar e arrastar. Olha só. O caráter 1, ele aparece em 3 espécies. O caráter 2, ele aparece em 2 espécies. O caráter 3, ele aparece nas 5 espécies do meu grupo interno. E o caráter 4, ele aparece 4 vezes no meu grupo interno. O que isso quer dizer? Quanto mais espécies compartilham de uma característica, provavelmente mais antiga ela é. Um estado de caráter único numa única espécie quer dizer que ele é mais recente, compartilhado por poucos. Se você for pensar num exemplo mais óbvio, né, da nossa fauna, o que provavelmente surgiu antes? Os 4 membros ou as glândulas mamárias? Você vê que 4 membros estão presentes em anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Enquanto que glândulas mamárias são uma exclusividade dos mamíferos. Então, provavelmente, a característica 4 membros, ela surge num passado mais distante. E a característica glândulas mamárias, ela surge num passado mais recente. Ou seja, quanto mais grupos apresentarem determinada característica, é uma tendência de que mais antiga, mais ancestral ela é. Então, o que a gente vai fazer aqui? Posicionar de cima para baixo características mais antigas, com mais grupos apresentando elas, e abaixo características mais recentes, com menos grupos apresentando elas. Então, aqui a gente vai fazer a coisa decrescente, tá? Então, o maior valor é 5. Então, eu vou colocar essa característica 3 no topo. Venho aqui e apago ela. Depois, a característica 4 é compartilhada por 4 táxons. Vou colocar ela em seguida, ó. Clico na linha de baixo, com o botão direito, inserir. Copio e colo. Opa. Apago para não ter repetição. Olha aqui, ó. 5, 4, 3 e 2. Então, pensando em colunas, da esquerda para a direita,
eu tenho as espécies mais basais, com menor número de apomorfias, até o maior número de apomorfias, isso da esquerda para a direita. E pensando nas linhas, de cima para baixo, eu vou tendo os caracteres que vão surgindo posteriormente. Na primeira linha, os caracteres mais compartilhados, as sinapomorfias compartilhadas por todos. E na última linha, eu tenho uma sinapomorfia que é compartilhada apenas por E e B. Então, olha só. Olha quantas características em comum entre E e B. Então, isso sugere uma proximidade evolutiva muito grande entre eles. Até comentei, né, na figura que não dá para distinguir se são espécies diferentes. Tá vendo? Então, eles compartilham 4 sinapomorfias. Eles estão muito próximos. Se eu comparo esses dois com C, veja que aqui eu tenho um grupo menor de características compartilhadas entre os 3. Serão 3 características compartilhadas entre C, E e B. O que me diz que provavelmente essa é uma espécie que vem antes de E e B. E isso acontece com D e com A. Veja, a única característica que é compartilhada por todos do grupo interno é a característica 3. Então, provavelmente, logo depois do grupo externo, essa característica surge e em seguida virão as outras, definindo as espécies posteriores. Então, se a gente for fazer agora, finalmente, a árvore filogenética, e poderia fazer à mão, né, com essas informações, eu poderia fazer à mão, eu posso utilizar um programa qualquer, né, de desenho, ou como eu disse para vocês, existem programas de análise filogenética que vão te dar a árvore prontinha depois que você monta ela e tal, né? Mas vamos fazer aqui à mão. Então, o que eu vou ter aqui? Uma linha do tempo, mais basal, mais derivado. Eu vou ter, então, excluindo o grupo externo, que não vai entrar nessa figura, né? Eu vou ter, então, 5 ramos. Ramo 1. Pessoal, perdoem se não ficar lá muito bonito, é porque eu estou fazendo aqui no mouse, então não vai ficar lá grandes coisas. Ramo 2, ramo 3, ramo 4 e esta ponta aqui sendo então o ramo 5. Vamos nomear esses ramos agora. O primeiro ramo é o ramo A. O primeiro ramo, o segundo ramo é o ramo D. O terceiro ramo é o ramo C.
da espécie C. O quarto ramo é a espécie E. E, por fim, a espécie B. Certo? Então, a gente colocou aqui de acordo com o que a gente conseguiu na nossa tabela. Agora, a gente vai colocar aqui o surgimento das características. A característica 3, aliás, o estado 1 da característica 3, está presente para todas as espécies desse grupo. Então, é uma característica que provavelmente surgiu no ancestral comum para todas. Então, ela surge aqui. Vamos ver, vamos relembrar que característica é essa. Círculos nas asas. Círculos nas asas. Todo mundo do grupo interno apresenta círculo na asa, tá vendo? Então, uma característica compartilhada por todos. Então, a partir desse meu ancestral hipotético aqui, pode ter surgido uma espécie que tinha esses círculos nas asas e esses círculos foram mantidos por todos os indivíduos do grupo. Então, é a presença de círculo na asa que a gente vai nomear aqui depois. Depois, o caráter 4, ele surge a partir da espécie D. Então, a espécie A não tem esse estado do caráter 4. Então, ele vai estar aqui, posicionado depois do ramo da espécie A. O caráter 1, ele é exclusivo das espécies C, E e B. Então, ele vai estar posicionado aqui. E o caráter 2, o estado 1, né, do caráter 2, é exclusivo das espécies E e B. Então, ele vai estar posicionado aqui. Então, eu venho e coloco esses números para identificar os caracteres mais basais, os caracteres mais derivados, que possivelmente surgiram num passado mais recente. Então, aqui eu tenho o caráter 4. Aliás, perdão, é o caráter 3. Caráter 3 primeiro. Depois, agora sim, o caráter 4. Depois, 1. E, por fim, o caráter 2. Se você quiser ser bem específico naquilo que você está falando, porque às vezes você pode ter uma reversão, né? Digamos que na nossa filogenia tivesse uma espécie sem os círculos nas asas no grupo interno, né? Então você poderia falar talvez que ela é uma reversão. O ancestral comum de todas do grupo interno tinha a característica, né, esse estado de característica, e depois ele foi perdido secundariamente. Então isso é uma reversão. Então, para ser bem específico no que você vai falar aqui, você pode colocar à frente os estados para cada característica, né? Em 3, o que surge para A, B, C, D e E é o estado 1. Então, você coloca aqui do lado de 3. Estado 1. Que é basicamente o que surgiu para todas as outras depois.
estado 1, estado 1 e também estado 1. Certo? Eu vou mandar isso aqui no grupo de vocês. E agora a gente vai rapidamente analisar para ver se faz sentido tudo isso que a gente falou. Agora a gente vai colocar aqui do lado os indivíduos. Então o que a gente pensa aqui, né, na nossa filogenia, na nossa hipótese? A como a espécie mais basal. Se você for analisar a figura da espécie A, você vê que ela tem poucas características, né? Uma característica só, derivada a partir do ancestral hipotético. Como eu disse, B e E são tão parecidas que não dá para diferenciá-las, por isso elas estão aqui na extremidade, por isso elas estão tão próximas entre si. E a gente vai ter D e C como espécies intermediárias. E por que D vem antes de C? Porque ela ainda apresenta uma plesiomorfia, ela ainda tem as antenas presentes, coisa que C já não apresenta. Então a gente vai ter essa hipótese evolutiva para contar para este grupo. É um exemplo assim pequeno, é um exemplo com poucos caracteres a serem analisados, pois quanto mais espécies e mais características, mais difícil se torna essa análise para você fazer somente no visual. Por isso, softwares eles já são utilizados, porque você vai ter aí pesquisadores que vão fazer análise de 200 espécies ao mesmo tempo, 300 espécies ao mesmo tempo. Já vi trabalhos que analisam milhares de caracteres ao mesmo tempo. Ou seja, para você ver isso intuitivamente, como a gente fez analisando a tabela toda, isso é impossível. Você não vai conseguir ter uma noção da tabela inteira ao mesmo tempo. Aqui, posicionando os táxons e os caracteres da forma como eu mostrei para vocês, é fácil, é intuitivo. Mas quando você faz isso com grupos muito grandes de dados, aí você já tem que trabalhar com softwares de análise filogenética. Mas o raciocínio por trás é basicamente o mesmo. Você colocar as espécies mais ancestrais na base da figura, as espécies mais derivadas no ápice da figura, as intermediárias no meio, e ir posicionando o surgimento dos estados ao longo dessa árvore filogenética. Certo? Dúvidas, pessoal, até aqui? Não? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Vamos fazer mais um exemplo. E aí eu vou deixar vocês trabalharem, tá? Vamos fazer aqui agora. Eu vou interromper a gravação, porque eu acho que deu certo.